Olá pessoal, bem, nesse vídeo eu vou mostrar para vocês como que a gente pode fazer um backtest através do MetaTrader 5, tá bom? Utilizando aí robôs, né, de investimento, beleza? Tá, o primeiro passo que a gente precisa fazer, a gente precisa abrir aqui o nosso testador de estratégia, tá? Para a gente fazer isso, a gente vem aqui em View, e aí tem aqui o testador de estratégia, tá bom? Ok, aqui eu vou fechar essa nossa caixa de ferramentas aqui, só para não atrapalhar, tá bom? Então vou abrir um pouquinho mais aqui e pronto. Ok, aqui nesse teste que eu estou fazendo, né, para demonstrar para vocês, eu vou utilizar o nosso robô investidor trader, tá? Se você ainda não conhece, então convido você a conhecer, acesse aí www.roboinvestidortrader.com.br e aí lá você vai ter mais informações, tá? É um robô muito bacana, ele opera atualmente mini índice no gráfico de 5 minutos e a estratégia é toda baseada em price action, tá? Então tem uma excelente assertividade, aí acima de 80%, e eu vou demonstrar agora para vocês, então utilizando ele, tá? Robô Investidor Trader. Aqui no símbolo, como a gente vai fazer um backtest por mais tempo, ao longo de 5 anos aí, então a gente precisa utilizar essas séries contínuas aqui, tá? Você precisa, obviamente, cadastrar o ativo que você quer testar aqui no testador de estratégia, aqui em cima, ó. Então, eu já devia cadastrado anteriormente, mas vamos lá, eu vou esconder tudo aqui para a gente fazer do zero. Então, aqui eu vou informar o símbolo. Se for mini índice que você quer testar, eu indico esse aqui, ó. Tá? Então ele é uma série contínua e histórica, onde você vai ter um histórico aí de mais ou menos 5 anos. Mais ou menos não, de exatamente 5 anos, tá? É o que geralmente as corretoras disponibilizam de histórico para você realizar backtest, tá? 5 anos. Então, ok, selecionei aqui o ativo do mini índice, série contínua, que eu quero testar. Aqui no símbolo, então, eu seleciono ela. O nosso robô, no caso, ele opera no gráfico de 5 minutos. Então aqui eu escolho esse time frame, né, de 5 minutos, tá bom? Eu gosto, aqui você pode botar, por exemplo, o último ano, o último mês, enfim, mas eu gosto de um período customizado, tá? Porque daí eu consigo botar, por exemplo, eu quero testar lá de 2015, hoje é dia 30 de 5 de 2020, então eu quero testar dos últimos 5 anos, tá? Então, dos últimos 5 anos, eu vou pegar do 2015, mês, vou pegar o mês 6, a partir do dia 1, até como hoje é dia 30, então foi até ontem, dia 29, porque hoje, dia 30, é sábado. Então eu vou testar do ano 2015, mês 6, dia 1, até o ano 2020, mês 5, dia 29, que foi ontem, tá bom? Aqui, isso aqui você não precisa mudar. Aqui em delay, eu gosto de colocar uma latência, tá? Então, porque daí fica mais próximo da realidade. E aí depende muito você precisa avaliar qual que é a latência que você tem aí, tá? Por exemplo, ó, aqui no demo da nossa conta aqui da XP, a gente está tendo uma latência de mais ou menos uns 3 milissegundos, né? E isso na demo, na conta real, geralmente é até mais rápido. Tem uma latência menor, né? Só que por teste eu vou colocar até um pouco mais, tá? Porque às vezes pode dar uma instabilidade, enfim. Então eu vou colocar 10. Mas dá uma olhadinha aqui em como tá o de vocês e aí vocês botam aí, tá? Como aqui tá o máximo aqui tá 4, então eu até vou colocar aqui 5, tá? Tá, aqui na modelagem existem várias opções aqui. O que eu gosto de colocar é esse aqui que é cada tick, tá? Então cada tick, e aí se você for pensar num gráfico de M5, né, onde um candle é formado a cada 5 minutos, esse candle ele vai ter milhares, até milhões de ticks, tá? Então vai ter uma assertividade muito grande, tá? Nesse tick aqui, nesse cada tick baseado em um tick real,
você não consegue utilizar nesses símbolos de séries contínuas, tá? Você precisa colocar o símbolo real do ativo. Então, se for um mini índice, hoje o símbolo do mini índice é o WIN-M20, tá? Então, se você quiser testar com tique real, então você precisa colocar o código, tá? Então, obviamente, você não conseguiria fazer esse teste dos últimos 5 anos. Você deveria pegar desde quando o WIN-M20 começou a, a rodar, né, a ser operado, e aí você colocaria aqui a data inicial, tá? Mas não é esse caso aqui que a gente quer. Cada tick ele funciona muito bem, tá? Então recomendo utilizar ele. Dependendo do robô, você pode utilizar muito bem esse OHLC 1 minuto, tá? Então o que ele vai pegar a cada 1 minuto, ele vai pegar a máxima, mínima, abertura, fechamento, e aí ele vai fazer as operações, ele vai fazer esse backtest com base nessas informações a cada 1 minuto, tá? Então, diferente aqui do M5, onde eu vou pegar cada tick, né? Esse aqui ele vai pegar só abertura, fechamento, mínima, máxima de cada 1 minuto, tá? Então, vamos pensar aqui no gráfico nesse M5, aqui nisso aqui, ele vai pegar a cada 5 minutos, a cada candle, ele vai pegar 4 informações vezes 5 minutos. Então, pegaria ali mais ou menos umas 20 informações para fazer o backtest, tá? Então, ele não é tão assertivo assim. Só que dependendo do robô, ele funciona muito bem, tá? Para o nosso robô, eu até vou utilizar aqui ele e vou mostrar para vocês, ele funciona muito bem. E por que ele funciona muito bem? Porque a nossa estratégia ela é baseada, como eu falei anteriormente, em price action. Ou seja, quando um novo candle é iniciado, né, é aberto, o nosso robô ele vai verificar se nos candles anteriores existe algum padrão. Quais padrões? E aí vocês podem ver aqui os padrões que a gente tem, tá? Então tem o enforcado, que ele é bastante conhecido, tem o martelo, tem... Vamos descer um pouquinho mais, tem o estrela cadente, então tem o engolfo de baixa, tem o estrela da manhã, então tem os padrões de price action, os mais conhecidos, tá? E é com base nisso. Então, por conta disso, por ele analisar os candles anteriores, ele não precisa ter todas as informações, tá? Cada tick. Cada tick, obviamente, vai ficar um resultado muito mais próximo, mas eu vou mostrar para vocês que o OHLC, no caso desse nosso robô, do robô investidor trader, ele funciona muito bem, tá? Se você estiver testando algum outro robô, então eu recomendo você utilizar o cada tick, tá bom? Se você quiser ver o robô fazendo as operações, ou seja, que o gráfico abra na tela e vá fazendo as operações, então você coloca aqui você habilita essa opção aqui, tá? Se você não quiser, então você desabilita. A forma mais rápida de você fazer teste é desabilitando essa opção, tá bom? Então a forma mais rápida que existe é você desabilitando essa opção e colocando nesse OHLC, lembrando que o OHLC não é para todos os robôs. Aqui a otimização, nesse caso, eu vou deixar desabilitado, tá? Para que funciona esse otimização? Se você quer um algoritmo completo, o que ele vai fazer? Ó, você pode vir aqui e então você vai fazer o seguinte. Ó, vamos pensar aqui, só um minutinho, nesse meu sinal de entrada aqui, ó, tá? No sinal martelo invertido, tá? Digamos que eu queira fazer um backtest testando diferentes valores para esses dois campos aqui, que é o gain e o loss, tá? Então aqui você poderia colocar, por exemplo, assim, ó, eu quero testar iniciando com um loss de 100 pontos, eu quero que ele vá testando de 10 em 10 pontos e chegue no máximo a 600 pontos de loss. Tá? Então o que ele vai fazer? Deixa eu desabilitar aqui. Você vai ver que ele tem 51 passos para testar. Tá? Então, porque ele vai realizar um teste do robô com todos os outros parâmetros que a gente não alterou, e nesse aqui ele vai começar com 100, depois ele vai para 110,
depois ele vai para 120, depois para 130, para 140, até chegar no 600, tá bom? E aí ele vai te mostrar qual foi o melhor resultado, tá? Mas nesse caso aqui, e aí você pode fazer uma união, né? Aqui eu também quero com gain. Então, aqui você vai colocar 100, aqui de 10 em 10, e aqui 600. Então, ó, 51 com 51, ele vai fazer 2.601 passos para testar isso aqui que você pediu para ele testar, tá? Com esses diferentes valores de gain e de loss, tá? Nesse nosso caso aqui, a gente não quer fazer isso. Um outro que é muito bom, que ele é mais rápido, né? Que é esse algoritmo baseado em genética. Que basicamente o que ele faz? Ele não vai testar todas as opções. Lembra que eu mostrei ali que deu 2.601 passos? Ele não vai testar aqueles 2.601 passos. Ele vai começar a fazer teste e aí ele vai começar a perceber quais são os valores que estão dando resultado melhor. E aí ele vai começar a testar o robô utilizando aqueles valores mais próximos. Então ele não vai chegar a fazer aqueles 2.601 testes. Tá? Ele, de forma inteligente, ele vai conseguir identificar quais são os parâmetros que estão dando o melhor resultado e aí ele vai começar a testar parâmetros que estejam mais próximos desses números aí, tá? Então ele também é uma outra opção para você, se você quiser mais agilidade, tá bom? Nesse caso aqui, eu vou deixar desabilitado, não vou visualizar as operações, eu vou visualizar somente através do gráfico, tá bom? Pessoal, uma outra coisa que eu esqueci de informar vocês aqui é que aqui, né, o depósito, a gente está começando a fazer um teste, então, pensando que a gente tem um saldo lá na nossa conta na corretora de R$1.000, aqui é importante, pelo menos para o nosso robô investidor trader, a gente colocar BRL, tá, que é a nossa moeda aí, do Brasil Real, e é isso, tá? Então a gente deixou essas configurações e agora a gente vai dar um start para começar o teste. Veja, pessoal, ele está fazendo o download aqui do histórico, e aí ele vai abrir uma aba aqui, a aba de gráfico. E aqui ele vai começar a mostrar o nosso robô fazendo as operações, tá? Então percebam que no modo OHLC, de fato ele vai fazendo uma operação muito mais rápida, tá? Mas, mais uma vez, depois eu vou mostrar para vocês que para o nosso robô, essa opção OHLC, ela é muito próxima do real, tá? Não é nem do ambiente de demonstração, é do ambiente real, ele é muito próximo, tá? Então, vamos ver aqui. E aí uma outra informação, né, que é muito importante, é a gente entender o que quer dizer essas informações que estão aqui, tá bom? Então vamos lá. Com o depósito inicial de R$1.000, ao longo desses 5 anos, o robô ele teria feito R$12.668 de lucro, tá? Então, operações que ele acertou no total foram quase R$16.000, só que ele também tem operações que ele perdeu, que ele não acertou, e deu mais ou menos R$3.295, tá? Então, os 15.900 menos os 3.200 e pouco dá os R$12.668 de lucro que o robô teria feito. Um item muito importante quando a gente vai avaliar o robô é o fator de lucro, tá? O fator de lucro aqui desse robô, ele está 4,84. Isso é muito alto, tá? O que eu indico geralmente é um fator de lucro acima de 2, tá? Acima de 2 é um resultado muito bom, tá bom? Aqui também tem o fator de recuperação, que daí está 43, absurdamente bom, tá? É excelente esse fator de recuperação. E uma outra coisa que é importante também a gente ver é a quantidade de trades que o robô fez, tá? Então a gente vai perceber aí que esse robô aqui, o robô investidor trader, ele fez 301 operações ao longo de 5 anos, tá? Ou seja, isso daí, pelas contas que eu fiz aqui, dá menos de 5 operações por mês, tá? Ou seja, o robô ele opera muito pouco, né? Pouco, se a gente for pensar cerca de uma operação, pouco mais de uma operação por semana, isso é muito pouco. E só que ele tem uma assertividade muito boa. Essa é uma outra informação que é muito importante vocês olharem, tá? Que é aqui os trades com lucro, tá? Então o robô, ele teve, de cada 100 operações, ele acerta 81 operações, tá? Isso é muito bom. Principalmente quando a gente olhar aqui a média de trades com lucro. Tá? A média de lucro
por trade, tá? Ou seja, o robô, quando acerta, geralmente ele ganha R$ 65,42. E quando o robô perde, ele perde geralmente R$ 57,81. Tá? Ou seja, o robô ele acerta muito mais do que ele erra, e quando ele acerta, ele lucra mais do que quando ele erra. Então, essa é uma informação muito importante quando você for avaliar um robô para fazer operações. Tá? Você pode perceber aqui que o robô chegou a fazer 27 operações direto, sem levar loss. Então, foram 27 operações, ele ganhou ao todo R$ 1.930, né? E também ele teve 2 operações que ele teve loss direto, tá? Isso foi o máximo, que inclusive foi nessa nossa última semana. Outra informação importante é aqui o rebaixamento, tá? Então aqui mostra que o rebaixamento do robô foi de 4,71%. Tá? E o que isso quer dizer? Vamos pensar lá naqueles R$ 1.000 inicial que você tinha colocado, tá? Então quer dizer que esses 4,71, vamos lá, 4,71 seria R$ 47,10. Isso se a gente fosse contar com os R$ 1.000 aportados inicialmente, mas pode ser que esses 4,71 foi o maior rebaixamento quando o robô já estava com R$ 12.000, por exemplo. Tá? Então, nesse caso, o 4,71 seria em cima dos R$ 12.000. Então, seria, pelas contas que eu estou fazendo aqui, seria R$ 565 que o robô chegou a perder. Tá bom? Isso depois que ele chegou já a fazer um lucro de R$ 12.000, tá? Então, esse aqui também é um outro fator importante. Existem vários robôs que chegam a ter esse drawdown aqui de 50%, ou seja, praticamente ele perdeu metade do valor que você tinha para depois tentar recuperar. E eu não gosto muito desse tipo de robô, tá bom? Então eu gosto de robô que tem ali menos de 10%, um drawdown, no máximo de 10%, tá, do teu capital. Então, esse aqui está menos da metade do que esse valor, né, 4,71, então é um excelente robô. Ok? Aqui nós também temos algumas outras informações que também depois você pode dar uma olhadinha maior. Obviamente aqui está mostrando que o robô ele teve maiores lucros entre as 9 e as 11 horas. E isso é normal, porque o nosso robô ele é configurado para fazer operações entre 9 e meio-dia, que é o melhor horário para operar na bolsa, né, para o mini índice. Então, por isso que aparece aqui, nos outros horários não aparece nada, tá? Aqui você pode ver quais são os melhores dias para operar com o robô. Você pode ver que o robô opera muito bem na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, né? O lucro, que é o azul, é sempre muito maior do que o vermelhinho, né? Que é a perda. E aí depois você pode ver mais outros detalhes também, tá? Deixa eu mostrar para vocês agora uma coisa que é muito bacana, pessoal. Eu vou exportar aqui o resultado e veja só, eu vou lá para o final, porque eu quero mostrar o da última semana, tá? Lembra que eu havia comentado com vocês que o robô, aqui naquele modo OHLC, voltando aqui, OHLC, para o nosso robô investidor trader, ele já era muito interessante, ele reflete bastante a realidade. Então, é isso que eu vou mostrar para vocês. Vamos pegar a nossa última semana aqui. Vocês podem perceber aqui que no dia 25/5, não foi uma semana boa para nós, tá? Então, o robô, ele teve, no dia 25, ele teve 2 loss, tá? Ele teve aqui um de R$ 80 e um outro de R$ 108. Isso no nosso backtest, tá? Agora, vamos dar uma olhadinha no resultado que a gente publicou lá no nosso Instagram do dia 25, tá? Para a gente ver aquele resultado em ambiente real. Então, vamos ver se está refletindo exatamente o que está aqui no backtest, tá? Que é menos 80 e aqui menos R$ 108. Vocês podem perceber, pessoal, que aqui, esse é o resultado que a gente publicou no dia 25/5/2020 com um contrato, tá? Foi praticamente aquele resultado. Então, R$ 80, que foi aquele primeiro resultado, e aqui 113, lá era 108, tá? Então foi uma diferença de R$ 5. Mas mostra que o backtest realmente refletiria o resultado real aqui do robô, tá? Eu vou também olhar aqui esse resultado do dia 27, tá? Que foram 2 dias depois, que o robô ele teve 2 gains. Nesse caso foram 2 gains pequenos, né? De R$ 26 depois de 29, tá? Vamos dar uma olhadinha lá no resultado no backtest?
Vejam só aqui. Aqui no dia 27, que foram aqueles 2 dias que eu comentei, após nesse dia 25, de fato, no backtest, na modelagem OHLC, trouxe exatamente aquele resultado, 26, e aqui no caso foi 26. Na verdade, a gente viu lá que o outro gain foi até um pouco maior, né? Foi 29. Então, pessoal, para o nosso robô investidor trader, a modelagem, o backtest na modelagem OHLC, ele reflete muito o que você vai encontrar no real, tá? Ou seja, todo esse resultado que você viu aqui, deixa eu subir um pouquinho mais, esse resultado que você viu começando lá no mês 6 de 2015, né, com R$1.000 e chegando até no mês, até aqui 2020, né, no mês 5, final do mês 5, com R$13.000, seria exatamente esse resultado, tá? Então, obviamente, você percebe que em alguns momentos a gente tem uma queda, mas o robô sempre se recupera, ó. Tem uma quedinha aqui, mas se recupera. Tem uma queda aqui, mas se recupera. Aqui teve uma queda também, se recupera. Aqui teve uma quedinha, se recupera. Aqui a gente teve uma queda, mas logo ele vai se recuperar. Porque o robô tem uma excelente estratégia e ele vai sempre, ó, numa linha crescente, tá? Bem, a gente tem um outro parâmetro aqui do robô que eu acho muito interessante, que é o lote relativo à margem. O que isso aqui quer dizer? E eu vou habilitar, ele estava desabilitado, tá? Porque na real mesmo, se você começasse a operar com esse robô lá em 2015 e você fosse ganhando, por exemplo, você começa com R$1.000 e aí você ganhou R$1.000 com o robô, você não ia continuar operando com um contrato. O que você ia fazer? Você ia aumentar aqui a quantidade para começar a operar com 2 contratos, tá? E aí depois, quando você ganhasse mais R$1.000, você ia aumentar aqui de 2 para 3 contratos, porque você teria R$13.000 na conta. Então, esse parâmetro aqui, ele serve para exatamente isso. Então, o que eu estou habilitando essa funcionalidade para a gente testar aqui no nosso backtest. E qual que vai ser a margem por lote? Então, o que eu vou dizer para ele é o seguinte, ó, a cada R$1.000, eu quero que você aumente um contrato para mim, tá? Só que eu quero que seja no máximo 150 contratos. Então, quando chegar nesse limite de 150 contratos, eu quero que pare, porque acima de 150 contratos pode ficar mais lento, né? As minhas ordens entrarem. Então, eu quero que seja no máximo 150 contratos operando, tá? Então, vamos lá. Vou fazer agora um backtest, começando com um contrato, R$1.000, e quando o robô fizer R$1.000, eu quero que ele aumente mais um contrato. Quando fizer mais R$1.000, eu quero que aumente mais um. Quando fizer mais 1.000, eu quero que aumente mais um, tá? Até chegar a um limite de 150 contratos, a gente operando com 150 contratos. E aí vamos ver como o robô teria se comportado ao longo desses últimos 5 anos, tá bom? E agora nós vamos ver o robô começar a operar. Então vejam, ó, já está com R$2.000, então já está com 2 contratos, 3.000 já está com 3 contratos, 4.000 já está com 4 contratos, chegou em 5.000, 6.000 já está com 6 contratos, e agora 7.000, 8.000, 9.000, e ele agora começa a ter uma curva muito crescente, porque já está com 50.000, 60.000, 200.000, já está operando com 150 contratos aí, tá? E vejam só o resultado do robô, como ele cresce de forma exponencial, tá? E vejam só, pessoal, aqui a gente teria feito também com 301 operações ao longo de 5 anos, mais de R$1 milhão, né? R$1.158.000, mantendo lá aquela taxa de acerto acima de 80%, né? E então é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham entendido como que vocês podem fazer backtests, tá? Vocês também podem testar aqui de forma visual, e aí vocês vão ver o robozinho fazendo as entradas, saídas, os trades, acho muito bacana. Então testa, tá? Habilita aqui, clica em Start, e aí já vai abrir aqui as operações, tá? Um gráfico mostrando as operações, tá bom? É isso aí, se tiver alguma dúvida, fiquem à vontade para comentar, e sucesso a todos nós.